Galera, dica cultural na área e hoje nós vamos falar de um livro chamado Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa, um autor peruano. E quem vai falar, a respeito dessa obra pra gente, inclusive deixou essa sugestão maravilhosa, é o jornalista Gustavo Rubim. Rubim, um prazer te receber aqui de volta no Conexão Unipan. Prazer é todo meu estar de volta falando com vocês. Muito bom, Rubim. Inclusive, a gente está falando aí, fazendo uma conexão internacional, né? Você se formou, agora já viajou. Conta essa história pra gente. É assim que eu me formei, né? Eu já peguei um ônibus e vim para a Cidade de Leste, no Paraguai, aqui na fronteira com Foz do Iguaçu, né? Do lado do Brasil. Por enquanto as fronteiras não abrem com a Argentina e eu estou por aqui, esperando a fronteira abrir para seguir para a Argentina. E continuando os estudos, né, Rubim? Assim, tudo online, né? Então a gente vai fazer, agora eu vou iniciar o segundo semestre do mestrado. Maravilha, o Rubim formou em jornalismo aqui no Unipan. E então vamos falar dessa obra, né, que tá tudo a ver aí com você aí falando espanhol, uma obra hispana. Então eu quero que você comece falando a respeito do personagem principal, que inclusive é quem narra, né, toda essa trama aí. Então fala pra gente quem é esse personagem principal e um pouquinho das características dele, por favor. É o Ricardito, né, que é o personagem principal, e como ele é batizado pela menina má, pela linha mala, ele é um bom menino, né? Então acho que é uma expressão que se adequa bem a ele, porque, bom, ele é um peruano que nasceu em um bairro de Lima, que é a capital do Peru, que chama Miraflores, e ele sempre teve o desejo de sair, viver em Paris, e nisso, assim que ele se forma no colégio, ele vai para Paris. E é interessante quando ele chega em Paris, ele consegue emprego, né? Ele quer um emprego como tradutor na Unesco, e pergunta a ele, né, qual que é a ambição dele, por que ele veio para Paris. Ele fala que a ambição dele é morrer de velho em Paris. E é interessante a gente analisar o Ricardito, porque ainda mais no mundo que a gente está hoje, que sempre tem essa coisa do sucesso, né? O que é o sucesso? O que é você ser bem-sucedido? Que todo mundo acha que você precisa conquistar grandes coisas. E o Ricardito, ele é quase um homem abstrato, né? Ele é um homem sem ambições, ele quer viver ali e levar a vida dele. Então é um homem pacato, um peruano pacato, que só quer levar a vida dele. E é importante uma parte do livro, quando ele se vê como um homem sem pátria, sabe? Quando ele já não nas poucas vezes que ele volta ao Peru, ele já não se identifica como um peruano, porque tem as mudanças do país, ele já não reconhece mais aquilo, e por outro lado, ele nunca vai ser um francês. Então ele se vê naquela encruzilhada, sabe? E ele também é um apolítico, então ele não se interessa pelos assuntos políticos, por mais que ele tenta ali, ajuda em uma coisa ou outra, mas aquilo para ele é indiferente. Ele só é um homem que quer viver a vida dele. E é bem assim, essa personalidade contrasta muito com a menina má, que é má mesmo, né, Rubim? Que ele encontra aí, e aí dá origem a toda uma trama, um romance, uma história de amor, ou sei lá, uma história um pouco talvez doentia, depende do ponto de vista. Eu quero que você fale um pouquinho a respeito dela, né? Quem é essa menina má do título do livro? A Nia Mala, que é a chilenita, ou seja, ela vai tomar diversas personalidades durante a história, né? Então, já no primeiro capítulo ela aparece, né? Que o livro se abre falando da infância dele, né? De uma parte da infância dele, em que ele conhece essa menina. É interessante você analisar a questão do amor, que por um lado você pode pensar que ela destruiu a vida dele, e por outro lado você pode pensar que ela deu vida a ele, né? Porque o Ricardito era um homem muito pacato. E se a vida dele, eu imagino a vida dele sem a linha mala, sem a menina má, seria uma página em branco, né? Então você pode pensar por um lado, vale a pena tanto sofrimento, sabe? Essa questão do amor, né? Que do amor ele ter duas partes, né? Uma parte é dor e sofrimento e com pequenos momentos de alegria, porque a partir do momento que você ama uma pessoa, você se compromete aquilo, né? Você cria um sentimento e logo depois disso vem aquele medo, né? De perder. Você sempre vai ter aquela angústia, né? Porque o amor, uma parte dele é angústia. Para quem quer ler uma história de amor, não aquela coisa romântica, melosa e tal, esse é o livro certo. Pois é, então ela acaba que é uma pessoa super ambiciosa, né? E ela não se importa de passar por cima de todo mundo para conseguir o que ela quer, né? Ela é o oposto dele, então é interessante você analisar isso, né? Essa coisa dos opostos se atraem, ela é o oposto. Ao tempo que
que o Ricardito, aquele cara tranquilo, que ele só quer ter uma vida com ela, sabe? E criar os filhos e aquilo, aquela rotina, ela é uma pessoa totalmente diferente, né? Então ela vai se aproveitando de outras pessoas que têm mais dinheiro para ficar rica, porque ela quer ser rica, né? A ambição, ao mesmo tempo que o Ricardito quer morrer de velho em Paris, ela quer ser rica, sabe? Ela quer ter posses, quer ter coisas. Então esse contraste é muito interessante. Até as conversas entre eles. Claro que ela só procura o Ricardito quando ela está no pior. Então é uma trama que causa muitas reflexões sobre os relacionamentos, né, Rubim? Que acaba que ele a conhece ainda novo, né? E aí a gente vai acompanhando essa trajetória ao longo do livro, até eles ficarem mais velhos. E ela sempre aparecendo na vida dele de repente, causando uma tragédia, depois volta, some, depois volta, e some, e volta. E é assim. Para as pessoas mais críticas, falam que as melhores partes do livro é quando ele está sozinho. As fases sem a Ninha Mala. Na minha opinião, é o contrário. Eu acho que é quando ela aparece, né? Porque aí ela sempre causa um rebuliço na vida dele. Legal. E, Rubim, o interessante também dessa obra é que acaba trazendo um pano de fundo, né? Um contexto político muito interessante, principalmente porque você contou, né? Ele saiu do Peru, foi para Paris, depois ele vai para outros lugares também. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa contextualização da obra, por favor. Eu acho que por isso que essa obra é tão grande. Eu sempre falo isso na questão da literatura, que o mais importante da literatura, antes eu dava muito crédito à história. Eu falava assim, não, se você tem uma boa história, tudo bem. Mas eu acho que o grande autor, como Vargas Llosa, é aquele que consegue captar o que está em volta, sabe? Principalmente agora que a gente vai ver durante a pandemia, certamente daqui a um tempo, o quanto as obras vão ser importantes desse período, sabe? Como as histórias que se passaram nesse contexto. Então ele consegue pegar uma boa parte da história do Peru, sabe? Ali, e até o Vargas Llosa, interessante que ele escreve esse livro em 2006. Então ele já tinha mudado o pensamento político dele, né? Porque ele, no início, ele era adepto da Revolução Cubana, era um homem de esquerda, vamos dizer assim, e por mais que ele escreveu esse livro depois, ele preserva isso no Ricardito, sabe? Essa pureza dele e tal. Por mais que o Ricardito não se interessasse tanto pela política, mas os amigos que eles vão encontrando na vida é aquele que depois da Revolução Cubana, eles pensam em fazer uma nova revolução no Peru. Então tem muito disso, sabe? E um personagem muito importante é o tio do Ricardito, que eles trocam cartas durante todo o livro. E é interessante esse sentimento. Que o Peru vai mudar, ele é um homem que acredita no Peru, e o Ricardito é aquele cara que já perdeu toda essa esperança. Não vai mudar. Essa questão de Brasil, que a gente tem com o Brasil também, acho que acredita em toda a América Latina. E também os outros países que ele vai, né? Então, Londres, que ele é um tradutor, então ele fica viajando. Então, você conhece um pouquinho de Londres, a paixão dele pelo russo, Moscou, né? E também tem uma parte em Tóquio, no Japão, em Madrid. Então ele vai rodando a Europa ali e você acaba que vai pegando isso tudo, né? Tanto a questão política quanto a questão arquitetônica de Paris, como ele descreve as ruas de Paris, sabe? Eu acho que um dia, se eu for em Paris, eu vou querer ver aquela rua, você começa a se apaixonar, né? Porque Paris é uma paixão dele. Então ele conseguiu descrever bem, e o Vargas Llosa viveu por lá por um tempo, né? Em todos os lugares que ele passou. Então, aquela questão, né? O autor sempre coloca um pouco da vida real dele dentro do livro. Legal, isso traz mais veracidade, né, para a obra, porque são lugares que realmente existem. E já que a gente está falando, né, do Llosa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. É um autor premiado muito famoso, né? Ele ganhou aí o Nobel de Literatura. E eu queria que você falasse um pouco tanto da vida quanto do estilo dele, né? O que você acha que encanta nas obras dele? Bom, o Vargas Llosa nasceu em 1936, ele tem 85 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Ele foi um político, tentou ser presidente do Peru, não conseguiu. Ele surgiu com os outros grandes escritores, como o Garcia Marques, que também é Nobel de Literatura, Pablo Neruda, que também foi Nobel de Literatura. E sobre o estilo dele de escrita, ele é um escritor fantástico, fantástico. Tipo, se ele não fica em nada atrás do Garcia Marques, tem muitos até que colocam ele à frente do Garcia Marques. Então, eu ainda não tive um contato tão grande com a obra do Llosa como eu tive do Garcia Marques, né? Então, eu não posso ter uma opinião assim. Mas, apesar de Travessuras da Menina Má ser uma obra densa,
que te exige, e eu acredito que todo clássico ele vai te exigir muito, sabe? Você persistir na leitura e continuar, e é uma leitura extremamente prazerosa. Eu acho que depois, quando você chega no fim também, você pensa assim, nossa, podia ter umas 100 páginas a mais que eu leria tranquilamente. Olha só, maravilha, ô Rubinho, eu adorei a dica, igual você falou, acho que clássicos eles têm que ser lidos, né? Então quem ainda não teve oportunidade, fica aí a sugestão do Gustavo Rubim, Travessuras da Menina Má, de Vargas Llosa. Eu agradeço muito pela sua participação, né? Você sempre trazendo boas dicas pra gente, e sucesso aí no mestrado, vai mandando notícias daí. Sim, eu que agradeço a vocês, e falar de literatura é sempre bom, né? Acho que a ideia desse programa assim é genial, acho que, sabe, tem que ter mais isso, porque a literatura se liga a todas as disciplinas, né? Então, direito, jornalismo, psicologia, acho que está tudo ligado. Isso aí, dá pra gente viajar e aprender muito, né, Rubim? Então, pessoal, é assim que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente agradece pela companhia e te espero na semana que vem, hein? Um abraço bem apertado e até lá!